o STF, Supremo Tribunal Federal, definindo aí a liberação de drogas, da maconha, né? O julgamento sobre isso foi suspenso, né? E a discussão é sobre o uso pessoal da maconha. E depois do voto do ministro Alexandre de Moraes, favorável a liberar o porte de maconha, o relator da ação, o ministro Gilmar Mendes, pediu mais tempo para analisar os votos apresentados e prometeu liberar o processo nos próximos dias. O Moraes defendeu o usuário e sugeriu que cada pessoa tenha permissão para carregar até 60 gramas de maconha e plantar até 6 pés da droga em casa. Não foi ele que estava entrando com entorpecente para passar, para vender dentro da penitenciária. Ele estava com entorpecente na blitz, na cela, como usuário. E a quantidade de 3 gramas, a aplicação da tese que proponho, levaria ao provimento do recurso, então dou provimento ao recurso extraordinário para excluir a incidência do tipo penal à conduta do recorrente e determinar, assim como fez o eminente ministro relator, sua absolvição. É o voto, presidente. Por enquanto, o placar é o seguinte: 4 votos a favor da liberação do porte de drogas para consumo pessoal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou em invasão de competência. Ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para uso pessoal, de quem se irá comprar a droga? De um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo equiparado a hediondo. E isso acaba gerando uma perplexidade enorme. Uma decisão, num caso concreto, de descriminalização de um tipo penal criado a partir de uma discussão no Congresso Nacional que elaborou uma lei amíngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no Congresso Nacional, é uma invasão de competência do Poder Legislativo. Bom, Consta, começo por você. A gente tem 2 aspectos aí, né? São os malefícios provocados pela liberação das drogas para uso pessoal, e a gente tem vários exemplos. A Ana vai poder falar sobre isso, da situação na Califórnia. Você tem o Uruguai pertinho da gente, você tem Portugal, Holanda, com vários problemas, consumo que aumenta, criminalidade que aumenta, mas começo puxando esse fio aí do Pacheco, o STF legislando de novo, como fez no caso da homofobia, né, que foi relacionar a homofobia a racismo, no tal do neoconstitucionalismo. O STF legislou também, ou interferiu no processo legislativo também, quando se discutia a melhoria do nosso sistema eletrônico de votação. Então, o Rodrigo Pacheco, que está sempre olhando o pôr do sol, falou alguma coisa, mas será que escaparemos disso, desse STF esparramado aí pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo também, Consta? Para mim, essa segunda questão é a que mais interessa. Foi tema da minha coluna na Gazeta. Quando eu vi a fala do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, imediatamente vem a pergunta, né? E você vai fazer o que a respeito, cara pálida? Você é presidente do Senado, você vai ficar usando retórica, bravata, vai falar que é uma ingerência indevida, que é inadequado, que é um erro gravíssimo. Vai fazer o que a respeito? Faz alguma coisa, seja homem. Tenha coragem uma vez na vida, em vez de ser cúmplice desse abuso. Porque, Lacombe, veja, o Lord Acton, aquele que ficou conhecido por falar o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, ele abre um livro dele sobre a história da liberdade, e muito atrelado ao cristianismo. Ele abre com a seguinte constatação: a liberdade sempre contou com poucos amigos sinceros. O que isso quer dizer? Eu, quando vi esses votos todos do Supremo e fui para as redes sociais, fiquei estarrecido com o debate. O debate todo girava em torno se era favorável ou não a legalizar as drogas. A turma da esquerda toda e alguns libertários falando isso aí, tem que legalizar. E a turma da direita falando que absurda essa medida porque vai gerar consequências graves. E ninguém indo no cerne da questão, que é exatamente o ativismo. Se você é a favor ou não de legalizar a maconha, isso não deveria ter nada a ver com a sua opinião sobre como está sendo feito isso no Brasil. Ponto. Então, ou você defende princípios, os meios importam, ou você não liga a mínima para a democracia, para a república, para Estado de Direito, para essas expressões que a turma usa da boca para fora. E você quer apenas fazer valer a sua vontade. O Alexandre de Moraes tem poder para isso, mas é a vontade dele, é a opinião que mudou.
Ele, há pouco tempo atrás, estava cortando o pé de maconha numa cooperação do Brasil com o Paraguai para dizer que tinha que combater esse crime. Ele está mudando quase tanto quanto o Reinaldo Azevedo da vida, né, nas opiniões dele. Então, ou Marco Antônio Villa. Então, veja, o voto do ministro Alexandre de Moraes, quando diz, por exemplo, que a guerra contra as drogas fracassou, isso é absolutamente questionável, a guerra contra o crime fracassou, você está enxugando o gelo, porque sempre vai ter crime. Então você sempre tem que combater, né, bandido. Então essa história de que a guerra fracassou é meio ladainha. Mas veja, eu até entro nesse debate, porque tem bons liberais clássicos que defenderam legalização. Milton Friedman, Thomas Sowell, um dos caras que eu mais admiro. Então é um bom debate. Eu sou contra hoje em dia, mudei de opinião e expliquei no meu livro Confissões de um Ex-Libertário. Por que eu mudei? A Ana Paula vai poder falar das experiências ali na República Soviética da Califórnia e tudo mais, Amsterdã, na Holanda. Agora, veja, é uma opinião. Isso que o ministro Alexandre de Moraes fez foi emitir uma opinião. Eu acho, cidadão Alexandre, que a guerra contra as drogas fracassou. Você tem direito a ter essa opinião, ministro Alexandre. E se você quer fazer algo a respeito, vá se candidatar a algum cargo eletivo e propor uma lei no legislativo, que é o caminho adequado. Ponto. O resto é ativismo, é a medida de tirano, de imperador absolutista, monarca, né? O monarca contra o monarca, né? O monarca absolutista pode tudo. É o Luís XIV, l'état c'est moi, né? O Estado sou eu. Então vamos parar com isso. O debate tem que ser sobre o ativismo. Não me importa se o sujeito é a favor ou não legalizar maconha, ele tem que ser contra o ativismo do ministro Alexandre de Moraes e ponto final. Senão, ele não pode falar jamais que ele defende a liberdade, o Estado de Direito, a democracia representativa e a divisão entre os poderes. O debate é bom, Costa, sobre esse assunto. Agora, Ana, você pode falar sobre isso, porque a Califórnia enfrenta um problema muito grave em relação à liberação do uso de drogas. Quando a gente olha, vamos pegar, por exemplo, o Uruguai, o consumo de maconha aumentou. É o que nós desejamos? Obviamente que não. Então, o consumo aumentou. A criminalidade caiu? Muito pelo contrário, aumentou em torno de 66%, a última pesquisa que eu vi. Porque você legalizar, né, e lá foi além, não foi só liberar a posse, ali, o porte de 60 gramas, mas a venda foi legalizada, você cria uma concorrência para os traficantes, eles continuam vendendo. Eles vão se dedicar a outros crimes, porque eles vão perder uma fatia do mercado, a criminalidade aumenta, o consumo aumenta, Portugal, Holanda, Uruguai, todos estão... Califórnia. A Califórnia, então, fala um pouquinho da sua experiência na Califórnia. Eu venho do futuro, aí nesse caso, mais até do que o Constantino, porque aqui, e a porta de entrada é sempre essa, né? Não, vamos liberar o óleo... primeiro é o óleo, sendo que no Brasil as pessoas que precisam, né, do óleo, da cannabis, o próprio Ministério da Saúde pode importar esse óleo, né? Existe essa logística toda já preparada. Aí esse debate não deu certo, agora vamos descriminalizar o porte. O Rodrigo Pacheco devolveram, né? Mas é o que o Constantino disse. Mas vai fazer o quê? Vai ficar só nessa de... Mas descriminalizando o porte, aquele usuário vai comprar de quem? Vai comprar do traficante. Dá uma live inteira para a gente falar só sobre isso, principalmente o que a gente vê aqui na Califórnia. A porta de entrada foi exatamente essa. Quando passou a descriminalização da maconha, primeiro descriminaliza o porte, aí mais um pouquinho. Nunca é do dia para a noite. É igual ditadura, nunca é do dia para a noite. É sempre aos pouquinhos, vai comendo as liberdades de pouquinho em pouquinho. E a descriminalização das drogas e um estado... Hoje tem lugares aqui na Califórnia que você olha, parece um filme de zumbis, e não é só aqui na Califórnia, Filadélfia, Chicago, né? Estados normalmente com administrações democratas que fingem, sob o manto do até certo libertarianismo, não, cada um cuida da sua vida, depois a falsa humanidade, né? Eles são adultos e eles têm que resolver a vida e pedir socorro se eles quiserem, muitos já com esquizofrenia, de tanto uso de drogas, e começa assim, passa a descriminalização do porte, depois autoriza a venda, e o que acontece? Eu escrevi na Oeste exatamente essa semana sobre isso.
já há estudos, não apenas nos estados que passaram a descriminalização e autorização para a venda da maconha, mas aqui na Califórnia a gente vê ao vivo também como isso que você mencionou, Lacombe, é a realidade. Muitos falam, não, mas os traficantes, se a gente descriminalizar o porte e depois autorizar a venda, os traficantes vão pagar impostos. Muito pelo contrário, é competição. O mercado paralelo de drogas aqui na Califórnia, na fronteira com o México, a guerra contra as drogas na fronteira, ela está mais atuante do que nunca. Tem uma reportagem no New York Times que mostra exatamente isso, como a descriminalização e autorização para a venda das drogas aqui na Califórnia, como isso eclodiu ainda mais, explodiu, os números explodiram, e sempre nas comunidades mais carentes, nas comunidades negras, nas comunidades latinas. Essas comunidades é exatamente ali que os traficantes vão vender, porque o riquinho aqui de Hollywood, de West Hollywood, ele vai lá na sua lojinha, ele compra a sua maconha com um preço mais alto, e aquela loja agora não está conseguindo arcar com os altíssimos impostos da Califórnia, então eles começam a vender também no quintal da loja, ou seja, dá para a gente fazer uma live inteira sobre isso. O ponto é, sempre a abertura sempre é com uma aura de não vamos criminalizar aquele usuário. Quantas famílias são afetadas com aquele usuário? No Brasil, agora é 25 a 60 gramas, né? Quantos usuários? Quantas vezes por dia isso vai acontecer? Quantas famílias serão destruídas? Quantos adolescentes? O artigo que eu escrevi na Oeste, eu deixo lá todos os dados de todos os estados em relação à escola, a acidentes, né, com as pessoas com essa substância tóxica, né? O próprio sistema de saúde público que nós pagamos, ele muitas vezes deixa de atender um chamado importante de alguma doença, um ataque cardíaco, por exemplo, para atender um acidente de uma pessoa que estava drogada ao volante, crianças, adolescentes entrando na vida das drogas e do álcool de uma maneira muito cedo, enfim, está tudo lá. Então, a gente não pode, a gente precisa trazer esses pontos também, mas eu acho que o ponto central é o que o Constantino disse. Nós não podemos deixar que ministros que nunca receberam um voto de nenhum cidadão, eles decidam legislar em nome do Congresso. Então, ao senhor Rodrigo Pacheco, desça agora dessa teoria, desse discurso muito bem feito que o senhor colocou aí, né, de bate-pronto no microfone, e faça alguma coisa, porque a prisão do deputado Daniel Silveira também era uma prerrogativa da Câmara, era uma prerrogativa do Legislativo. E o STF interferiu e a Câmara ficou de joelhos. Então, desçam desses microfones e ajam como reais representantes do povo. Ô, Benê, e há também um papinho de que, passando essa decisão do STF, que deveria acontecer, ser tomada no Legislativo, no Congresso Nacional, dizem que 25 mil presos seriam liberados, como se esses 25 mil presos tivessem sido condenados como usuários. Sinceramente, isso também não se sustenta. Se a gente for olhar, você vai ver que alguém eu não sei, já fiz matéria sobre o assunto, já conversei com muitos especialistas, já li muitos estudos. Porte de droga no Brasil dá prestação de serviço comunitário, multa, mas não dá cadeia, mesmo sem essa decisão indicada aí pelo STF. Então, esse papinho de que há 25 mil pessoas no sistema carcerário brasileiro condenadas porque são usuárias de droga, Benê, também não se sustenta esse papo. De forma nenhuma, né? Isso é mais uma narrativa aí para dizer, olha, nós estamos tirando da cadeia 25 mil coitadinhos que foram presos lá na praia durante um luau com a namorada, fumando um baseadinho, meu Deus.
né, foram presos por causa disso. Isso é irreal, né? Isso simplesmente não existe. Né? E concordo com a Ana, isso aqui daria um programa inteiro, mas um ou mais programas só para se debater esse tema. Eu também sou contrário à liberação das drogas ou à descriminalização, ou seja, o que for por N motivos, que eu não vou expor aqui agora, porque tomaria tempo demais, mas eu chamo atenção para duas coisas. Né? Primeiro, a questão óbvia que o que está sendo debatido não é droga. O que está sendo debatido é até onde pode ir, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, né? O que nós podemos fazer, independente do Congresso. A fala do senador Pacheco, né, é simplesmente catastrófica. Né? Eu vi rapidamente, né, mas a impressão que eu tenho é que ele não está preocupado, na realidade, no fundo ali, com a interferência do STF no Congresso. Até porque, né, já tivemos tantas outras vezes que isso aconteceu e ele nunca falou nada. Né? Mas veja que ele fala duas coisas interessantes. Né? Ele fala assim, não, primeiro que assim, não, se for, pô, tudo bem, o cara que está usando a droga vai ter que comprar a droga de um traficante, mas isso aí continua sendo crime. Isso aí, ou seja, vai ter que se mexer nessa ideia também, né, e acabar, talvez, aí, na descriminalização das drogas, né, o que seria absolutamente temerário. E aí a segunda coisa que me chamou a atenção na fala deles é, não, nós temos que já preparar um plano nacional de apoio ao maconheiro, sei lá o que ele queria dizer com aquilo. Mas, de qualquer maneira, na cabeça dos bons políticos brasileiros que a gente tem, o cara já está pensando em mais uma estatal. Né? Ele já está pensando em mais um plano, que vai ter que ter uma diretoria, que vai ter que ter um monte de cabide de emprego. Né? Ou seja, ele já pensou numa solução de um problema que o Estado mesmo está criando. Né, e criando por conta própria, porque ele não é obrigado a fazer isso. Né? Mas é exatamente o que acontece. Né? Eles criam o problema e imediatamente dão a solução que é mais Estado. Né? E o pior, o pessoal aí, em especial os libertários, não que, como o Constantino mesmo disse aí, né, grandes libertários aí, tecnicamente puderam debater sobre isso, né? Mas a maioria absoluta, a verdade é que está imaginando que isso é uma vitória da liberdade. E agora eu fico me perguntando, né? Com esse pessoal fazendo isso, você acha que esse pessoal está realmente preocupado com a liberdade individual de você que gosta de fumar maconha? Pelo amor de Deus, né? Você tem que ser muito bobinho para acreditar numa coisa dessa. Isso faz parte de uma agenda, e lá vamos nós, né? De uma agenda globalista, né? Que não começou aqui no Brasil da mesma forma a questão do desarmamento e outras tantas pautas, né? Por trás dessas agendas, nós temos aí mega bilionários, né, como Jorge Soros, que agora foi substituído pelo seu filho, né, Alexandre Soros, já nesses negócios da ideologia, né, e aonde ele prevê ganhar mais e mais bilhões coordenando e trabalhando esse mercado que é inédito. Né? Imaginar, né, que hoje um traficante de drogas é um empresário mal compreendido, pelo amor de Deus, né? Ele não vai deixar de ser um criminoso, né? Porque o ato dele não é apenas e tão somente, né, de traficar drogas, porque ele é um revoltado com o sistema, ele fala, eu vou fazer o que eu quero, então eu vou... Não, se ele não puder mais traficar drogas, o que isso não vai acontecer, ele vai partir para outros crimes, talvez até a crimes mais violentos. Lembrando ainda, né, que o Uruguai, né, que bom que a Ana lembrou do Uruguai, o Uruguai ele não só descriminalizou as drogas, como ele estatizou a maconha, né? Então, o governo uruguaio é o responsável por plantar, produzir, colher, processar e vender maconha. Resultado disso, como não poderia deixar de ser, depois de 2 anos que essa lei foi aprovada, pela primeira vez na história, faltou maconha no Uruguai. Não, isso não é piada, podem jogar aí no Google que vocês vão achar essa notícia. Ou seja, tudo que cai na mão do Estado nunca funciona. Quando o Estado não consegue suprir, o que acontece? Os traficantes voltam a fazer o que eles sempre fizeram, agora com um mercado muito mais amplo e um risco muito menor, porque o próprio usuário não vai ser considerado um criminoso e não importa de onde ele consumiu, comprou essa droga. E aí o mercado se amplia, a rivalidade se amplia e por isso que a taxa de criminal no Uruguai ampliou, um dos motivos que ampliou depois dessa bendita, né, história de se estatizar a maconha. Eu fico imaginando no Brasil, né, Maconhobras. Ia ser lindo, meu Deus.